Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar mais um pouquinho sobre a espécie humana e a sua interferência no meio ambiente. Aprendemos de geração em geração que a natureza fornece todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Nós temos a água, nós temos as plantas, nós temos os animais, nós temos os minerais, nós temos os gases, todo recurso da natureza que nos permite sobrevivência. Então, muitas atividades vitais do nosso corpo são realizadas na presença da água. Nós usamos as plantas para os mais diversos fins, como alimentação, lazer e recreação, utilização da madeira para inúmeros fins, utilização de substâncias, princípios ativos para fabricação de remédio, de tinta, de cosméticos, de colas, etc. Estou falando o que eu estou lembrando aqui na minha cabeça agora. Utilizamos os animais como animais domésticos, como alimento, criação, simplesmente doméstico, não é só doméstico dentro de casa, mas assim, uma criação, né, num sítio, as aves, entre outros, né? Acho que pode ser colocado tudo como doméstico. Os minerais para fabricar inúmeros produtos, né? Vamos citar aí na parte tecnológica os equipamentos que vão dentro dos notebooks, dos celulares, que precisam de silício, dentre outros. O cobre utilizado para fazer a fiação, fora os minerais essenciais ao nosso organismo, ferro, fósforo, cálcio, potássio, entre outros. Então, nós dependemos exclusivamente 100% do meio ambiente. Por meio da observação, tentativa e erro, fomos aprendendo quais plantas eram tóxicas ou medicinais. Onde estavam as melhores árvores frutíferas? Qual a melhor estação para caçar? Onde estavam as fontes de água? Entre tantos outros fatos e fenômenos naturais importantes para a vida. Eu esqueci de citar o gás oxigênio ainda, né? Presente na atmosfera, gás carbônico que mantém o efeito estufa adequado para a nossa sobrevivência, gás nitrogênio que utilizamos para fabricar as proteínas, dentre tantos outros. Também aprendemos a dominar o fogo, outro acontecimento essencial na história evolutiva do ser humano. Através do fogo, o ser humano pôde se aquecer, pôde se proteger de outros animais, pôde cozinhar, iluminar. Então foi um grande marco a descoberta do fogo, né, essa forma de energia que a gente usa até hoje, pelos seres humanos. A partir dele foi possível cozinhar os alimentos, aumentando a variedade e a disponibilidade de nutrientes. Além disso, o fogo possibilitou criar ferramentas, porque era possível derreter o ferro, entre outros, né? Os metais, vamos generalizar, os metais. Aquecer-se nas estações frias e sobreviver em regiões de clima mais frio, proteger-se de predadores, dispersar-se para outros continentes e etc. Mas um fato determinante para a história da espécie humana foi a invenção da agricultura. Há cerca de 12 mil anos, período conhecido como Revolução Agrícola ou Neolítica. A partir dela, o ser humano passou a dedicar a maior parte do seu tempo à domesticação de plantas e animais. Com a descoberta da agricultura, o homem deixou de ser nômade, porque ele pôde produzir ali o seu próprio alimento, no caso as plantas, depois, claro, a carne, né, através da criação de animais. Mas antes da descoberta da agricultura, o homem era nômade, acabava o alimento no lugar, levantava acampamento e ia embora procurar alimento em outro lugar. No passado, acreditava-se que a agricultura tivesse surgido na região da antiga Mesopotâmia, denominada Crescente Fértil e marcada pelos rios Tigre e Eufrates. No entanto, atualmente sabe-se que o ser humano inventou a agricultura de maneira independente em várias regiões distintas do mundo, porque nela existiam espécies passíveis de domesticação. A agricultura possibilitou que as populações humanas se fixassem
aumentassem de tamanho, nós que digamos, né? Tamanho de altura e de largura, e acumulassem alimentos. Com a plantação, com a agricultura, era possível guardar algumas espécies de alimentos na época do frio, onde não podia plantar, né? Os fenômenos meteorológicos aí atrapalhavam a agricultura. A fixação das populações humanas resultou em diversos fatores de maior desgaste ambiental. Porque aí onde o homem começou a se fixar, ele começou a criar os seus resíduos. Que resíduos? O que é resíduos, professora? Resíduos são coisas que eu preciso eliminar, que eu preciso jogar fora. Então, o corpo humano, ele produz alguns resíduos. Produz fezes, produz xixi, entre outros, gás carbônico. E as nossas atividades produzem resíduos. Resíduos sólidos e resíduos líquidos. Os resíduos sólidos hoje nós chamamos de lixo. Nós descartamos aí um número enorme de embalagens dia a dia, são resíduos sólidos. Papel higiênico usado, lixo orgânico, restos de comida, por exemplo, resíduo sólido, lixo. E o resíduo líquido é o nosso esgoto. Toda atividade que a gente usa água para lavar, para limpar, para descartar, como a descarga, por exemplo, tudo isso é chamado de resíduo líquido, que nós chamamos também de esgoto. Então, quando o homem passou a se fixar em determinado ambiente, começou a destruição desse ambiente, que ele pôs aqui uma palavra mais amena, chamada de desgaste, certo? Quando os seres humanos eram caçadores-coletores, aprendiam quais alimentos do meio eram úteis à sua sobrevivência e assim migravam de um local para o outro a fim de obter mais recursos e melhores condições ambientais para viver. Ou seja, largava a bagunça para trás. Esse modo de vida é conhecido como nomadismo, nômades. Então eu consumia tudo que aquela região me oferecia e depois eu ia embora, levantava acampamento, largava o lixo e os desgastes ali para trás. Aos poucos, as populações de seres humanos aprenderam como cultivar mais alimentos de origem vegetal, assim como selecionar animais úteis para a sua vida. O uso de algumas espécies de plantas exerceu papel de destaque, como o trigo. Ai, gente, como o trigo é bom, né? Fala a verdade. Ah, professora, eu não como trigo? Não. Você come pão, você come o pão do lanche, o pão francês, a bolacha, a pizza, o macarrão, a lasanha, tudo tem trigo. Oh, que delícia, fala a verdade. O milho, oh, e outra delícia. Hã? No milho nós temos o milho propriamente dito, o fubá, que faz bolo de fubá, faz polenta, que mais faz com milho? Pamonha, curau, ai que delícia. E outros, vários outros cereais. Seres humanos aprenderam a selecionar sementes mais adequadas ao plantio, a arar, adubar o solo, construir sistemas de irrigação, entre tantos outros afazeres ligados às práticas agrícolas. A invenção do arado com tração animal foi um divisor de águas nesse processo, possibilitando o aumento da produtividade. O que é arar a terra? É fazer os sulcos, né, os buracos onde a semente vai ficar. Ao longo do tempo, grande parte das comunidades humanas foi deixando o nomadismo pelo modo de vida sedentário, sedentarismo sem movimentação. Nele, as comunidades vivem em local fixo e produzem ao seu redor o alimento necessário à sobrevivência. Isso fez o ser humano alterar a paisagem ao seu favor. Por quê? Porque aí ele precisou construir um lugar para ele morar, né, uma espécie de moradia, de casa. Para construir essa casa, para construir a plantação, ele teve que cortar algumas árvores. Olha a origem do desmatamento aí. Desde o começo, a origem da agricultura, a população humana não parou de aumentar, atingindo seu primeiro bilhão de indivíduos no final do século XVIII e provavelmente passará de 9 bilhões em 2050, daqui 30 anos. Tá longe, professora, 30 anos. Mas
Anota aí. O tempo passa bem rapidinho, viu? Digo isso de experiência própria. Outro dia eu era jovem, agora eu sou jovem, mas uma jovem, duas vezes jovem, né? Duas vezes jovem. De lá para cá, a capacidade de modificação do espaço foi aumentando, principalmente após o avanço da ciência moderna. E aí a gente construiu casas, construiu cidades, canalizou o rio, começou a construir indústrias, né, para poder fabricar os produtos que a gente gosta de usar, que a gente gosta de gastar, que a gente gosta de comer, que a gente gosta de andar, igual bicicleta, carro, moto, ônibus, avião, e por aí vai embora. Principalmente após o avanço da ciência moderna. Claro, por mais inteligente nós ficamos com o passar do tempo, mais construções, mais aparelhos, mais invenções. Atualmente é imensa a capacidade de alteração do meio ambiente pelos seres humanos. Isso é bom? Isso é ótimo. Porém, acarreta às gerações atuais grande responsabilidade sobre o destino da vida e da conservação da natureza no planeta Terra. É muito bom toda essa revolução agricultura, toda essa revolução agrícola, industrial, tecnológica. Só que o planeta cobra um preço alto que nós já estamos pagando. Não pensem que quem vai sofrer são só seus netos e bisnetos. Não, 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 não. Todas essas alterações que a gente viu no ano de 2020 já são resultado da ação do homem na retirada de recursos, no manuseio do meio ambiente, com os desmatamentos, com as queimadas e por aí vai afora. Então somos nós agora, né? Nós agora que temos que começar. Estamos atrasados, por sinal. A gente já devia ter começado a nos preocupar mais com o meio ambiente, porque muitos desses recursos são esgotáveis, eles acabam. E todas essas alterações climáticas que nós estamos sofrendo é tudo consequência da ação humana. 98%. Queimadas. Gente, nós chegamos não tem um mês, nós aqui em Penápolis, tivemos calor de 43 graus. Eu nunca tinha passado um calor desse de 43 graus. Já cheguei 41, cheguei 40, acho que cheguei 42, mas 43 graus, tudo isso já é a conta que o meio ambiente está dando para nós. Então, é muito bonita a história humana e toda a sua revolução, mas ela tem um preço. E quem vai pagar somos nós esse preço. Então, todos nós temos que ter uma consciência ambiental, trabalho de formiguinha, o que eu e você podemos fazer, pelo menos para dormir em paz, sabendo que nós estamos agindo corretamente, diminuindo o aquecimento global, diminuindo a produção de lixo, diminuindo o consumo exagerado, por aí vai afora, né? Se a gente fosse ficar falando, se eu fosse ficar falando aqui, ficar falando muito, 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 porque tem muita coisa para falar, tá? Importante a gente, vocês que são novinhos aí, ter essa ideia, né? O futuro do nosso ambiente, do nosso planeta Terra, depende muito de vocês, tá? Vou colocar aqui o enigma para nós hoje. Para os inteligentes, vamos lá. Um prédio tem 12 andares e cada andar é um mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Como se chama o elevador? E aí? Boa sorte. Até a próxima aula. Até a semana que vem, gente. Tchau.